E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso de Forex. E nessa aula eu quero falar sobre gerenciamento de risco, galera. Se não um dos, mas eu acredito que seja o mais importante setor do mercado financeiro, seja qualquer mercado de renda variável, um dos fatores mais importantes para você ter lucro consistente todos os meses, para você não quebrar a sua conta, para você não fazer parte dos 95% do mercado, é o gerenciamento de risco. Ter a disciplina de seguir o gerenciamento de risco, tá? E eu vou passar aqui para vocês um gerenciamento de risco bem conservador para vocês que estão iniciando no mercado, tá? Então, sigam, respeitem o gerenciamento mais do que vocês respeitam a mãe de vocês, tá bom? A gente faz essa brincadeira aqui porque realmente, se você não respeitar, cara, é muito provável que você vai ter vida curta no mercado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse gerenciamento, ele é para uma conta de US$ 1.000, tá? No mínimo, no mínimo, cara, não adianta querer começar com pouca grana. Tem que ser uma margem alta. Você pode começar com US$ 1.000 numa conta standard, ou você pode começar com US$ 100 em uma conta cent, tá? Como eu falei, vocês podem conversar aí com a minha equipe e eles vão te auxiliar nas corretoras que seja melhor para o teu perfil. Existem algumas corretoras que tem conta cent que ela multiplica a tua margem por 100 vezes. Ou seja, se você colocar US$ 100, por exemplo, ela vai multiplicar vezes 100 a tua margem e aí você vai operar como se você tivesse US$ 10.000, tá? É claro que os seus ganhos vão ser proporcionais aos US$ 100, mas para você que quer começar com US$ 100, você pode começar numa conta cent, tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai usar esse gerenciamento para cada US$ 1.000, tá? Então, ó, por exemplo, qual que é o lote mínimo que você tem que operar? 001. Se você tiver US$ 10.000 na conta, você vai operar com 0,10, tá bom? A cada US$ 1.000 você pode utilizar 001 por operação. Máximo de operações posicionadas no gráfico, 10, tá? Nunca colocar mais que 10, pode colocar menos se você quiser, mas nunca 10 operações posicionadas ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? Olha só, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Eu mesmo opero com várias operações, ó. Vocês verem aqui, isso aqui é uma conta real, tá? Ó, vou até puxar aqui um pouquinho para baixo para vocês verem, ó. Conta na Exclusive Markets Live, uma conta real. E o que acontece? Eu tô aqui com... Deixa eu fazer as contas aqui. Uma, duas, três, quatro operações. Eu tava com 8, tá? Todos esses ativos aqui, os 8 ativos que estão abertos, tinha operação aberta. Algumas já foram fechadas, tá? Essas 4 operações que estão abertas estão me rendendo aqui US$ 630 de lucro. Então, quando você quiser abrir uma ordem, você vê a oportunidade de operação em mais de um ativo, cara, utilize no máximo 10 operações ao mesmo tempo. Não mais que isso, pelo amor de Deus, tá? Eu não vou colocar aqui uma taxa de take profit que você tem que colocar. A única coisa que ele precisa ser é 2 vezes maior do que o stop loss, tá bom? O seu stop loss máximo, né? Vocês lembram que a gente faz um trade, a gente define o lucro máximo e o stop loss máximo, tá? Daquela operação. O máximo de stop loss que vocês podem usar por operação são 500 pontos, beleza? Nunca mais do que 500 pontos para cada operação. Lembrando, lote mínimo de 001, máximo de 10 operações e todos os stop loss no máximo tem que ser 500 pontos. Então eu quero colocar menos, pode colocar menos se você quiser. Nunca mais que 500 pontos. E o stop loss, o take profit que vocês vão usar por operação tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que o stop loss. Ou seja, definir um stop loss de 500 pontos, o take profit vai ter que ser de 1.000, tá? Tem que ser 2 vezes maior que o... Tem que ser 2 vezes o stop, tá? Então se o stop é 500, o take tem que ser de 1.000. E o que acontece aqui? Você precisa fazer a sua leitura da operação antes. Se você vê que o seu alvo, o seu take profit vai ficar numa região aonde não é 2 vezes o stop loss, nem entra na operação. Só entre em operação no qual o seu alvo, onde você acredita que o preço vai chegar, esteja 2 vezes maior do que o seu stop loss, tá bom? Por que eu estou criando esse gerenciamento para você? Olha só, o seu máximo de perda mensal que você vai parar de operar no mês é se você perder 10% do seu capital.
Ou seja, se você tem $1.000 lá, se você rebaixar, você perder $100 no mês, você para e volta só no mês seguinte. Porque geralmente você está errando nas operações, não está acertando as análises, o mês não deve estar muito bom, para que no mês seguinte você pode até recuperar esse capital que foi perdido, tá bom? Então, você nunca vai passar de 10% de prejuízo ao mês, você vai parar no máximo em 10%. Porém, o que tem que acontecer para você bater esses 10%? Pensa comigo. Se você tem 10 operações, em cada operação você entra com 0,01, tá? E você, cada operação tem um limite máximo de 500 pontos. Um cálculo básico, tá? Você vai precisar errar 20 operações seguidas para você perder 10% da tua conta, tá bom? Então, para você tomar esse stop mensal, você vai ter que perder 20 operações seguidas, tá? 20 operações seguidas para você atingir aí, no caso de operar com 001, $100 de prejuízo, tá? Caso contrário, você não vai precisar parar no mês. Você pode até ficar negativo, né, se as suas operações não forem lucrativas e tal, mas você só para de operar se você atingir os 10% e você só atinge 10% se você acertar 20 operações negativas. Quer dizer, se você errar 20 operações, tá? Então é um cenário bem difícil de acontecer, tá? Bem difícil. Estou criando aqui um cenário bem difícil de acontecer, mas para vocês que são iniciantes é possível acontecer. Então vai servir também para vocês treinarem a disciplina de vocês, treinarem o controle emocional e treinarem as operações, a análise que eu ensinei para vocês aqui nas outras aulas. E isso é muito importante porque isso vai se evoluindo com o tempo, né? Vai levar um tempo de tela aí para vocês pegarem as análises e serem mais assertivos. Ítalo, o que você indica para ser mais assertivo? Operar aquele famoso swing trade que eu falei na aula sobre modelos operacionais, tá? Inclusive eu até dei um exemplo aqui de uma ordem que eu abri no euro-dólar, aonde eu mostro para vocês uma visão macro, né? Eu comento sobre a visão de você olhar por cima da cidade, tá? Olha só, deixa eu diminuir aqui um pouco para vocês verem. Olhando aqui, agora acho que tá legal. Pronto, tá dando para ver todo o home broker aí, né? Beleza. O que acontece? Eu fiz essa análise aqui no euro-dólar, tá? Na aula onde eu falo sobre modelos operacionais. Se você não viu, volta lá que eu falo sobre day trade, swing trade e position trade. E eu explico como é importante olhar gráficos maiores para você ver uma visão macro do preço, né? E aí eu comentei a minha análise que era o seguinte, ó. Olha só nessa análise que interessante. Eu percebi aqui um duplo suporte, tá? Em setembro de 2020, ou seja, estou falando aí mais de um ano para trás. E eu percebi que tinha também uma linha de tendência de baixa aqui, atual, né? Vindo desde abril de 2021. Olha só, essa linha ela começa aqui, ó, em... abril, finalzinho de abril aqui de 2021, começou uma tendência de baixa. E aí o preço ele simplesmente rompeu esse suporte, né? Ele já estava rompendo esse suporte. E aí o que eu fiz? Abri uma venda, tá? Se você olhar aqui, ó, essa venda ela já está me dando aqui, ó, $595 de lucro, tá? Já chegou a bater aqui 600 e pouco. E eu posicionei um take profit aqui, ó. Por quê? Porque é onde o preço poderia vir fazer um pullback numa resistência anterior que tinha muito tempo atrás. Então, eu tinha até comentado, se eu passo essa análise aqui para um tempo gráfico, por exemplo, de 30 minutos, que é o intraday, que é para day trade, ó, essa análise não está me dizendo nada. Não tem nenhum suporte, nenhuma resistência aqui, não teria por que eu ter entrado aqui. Mas quando eu passo para um gráfico diário, um gráfico de 4 horas, um gráfico diário, eu mesmo gosto de operar em gráfico diário, eu tenho uma visão macro do que está acontecendo com o preço e automaticamente isso deixa mais assertivo as minhas operações, tá? Então, Ítalo, se eu fosse indicar para você, eu começaria com um modelo operacional de swing trade e não teria pressa, tá, gente? Olha só. Essas operações aqui, ó, isso aqui é uma conta real, né? Eu mostrei para vocês aqui. Essas operações aqui é uma conta de $16 mil que eu tenho, que tem operações aqui, essas 4 operações mesmo que estão aqui, cara, elas estão aqui há pelo menos umas 2 semanas posicionadas, tá? E uma das operações mais fortes que eu identifiquei aqui foi a operação do CAD JPY, tá? Vou mostrar um pouco aqui da minha análise nessa operação, tá?
Eu tinha aqui uma média móvel de 200 períodos, que eu ensinei para vocês na aula de análise técnica, e eu percebi que eu tive aqui um distanciamento dessa média móvel de 5.000 pontos, tá? Então, o padrão do KDJPY geralmente é ter um retorno à média a partir de um distanciamento aí de 3 a 4 mil pontos. Quando eu vi que estava 5 mil pontos, eu posicionei uma venda de um lote, tá? Uma venda grande aqui, e eu estou aguardando ele voltar pelo menos na região de 38,2 do movimento, tá? Estou sendo bem conservador, porque o alvo mesmo dessa operação é aqui, ó. É aqui, tá? Aqui nessa média móvel. Então eu fiz uma venda e eu acredito que o preço vai sim cair até aqui pelo menos o alvo de 38,2. Geralmente ele vem até os 50, né? Mas no 38,2 eu já quero sair com o meu lucro. Então olha só essa operação aqui, ó, do KDJPY tá me dando 800 dólares de lucro, tá? Isso é grana, gente. Hoje o dólar tá 5,50 e poucos, né, na cotação de hoje que eu tô operando aqui. Dá uma olhada aí quanto que dá 800 dólares. E eu não vou fechar a operação, eu vou seguir a minha análise, tá? Sigam, tenham consistência para seguir a análise. Deixa eu ver alguma outra aqui. Eu tenho operações negativas também, tá? Por exemplo aqui, ó, o Euro GBP. O Euro GBP foi até uma análise precipitada, né? Olha só que interessante. Eu costumo fazer a entrada de retração no nível de 50%, tá? Eu entrei antes, eu fui querer entrar aqui, ó, nesse nível aqui, porque eu estava vendo um pequeno pullback aqui no gráfico diário e errei a operação, tá? Eu tô com 94 dólares negativo. Porém, eu entrei com um lote menor, né? Com o tempo, vocês vão saber olhar a operação que é melhor, que é mais assertiva e entrar com um valor maior. E, ó, por exemplo, aqui no KDJPY, que eu sabia que era uma venda forte, eu entrei com um lote inteiro. E aqui no EuroGBP, que eu não vi uma operação muito forte, eu entrei com 0,10. Então você vê a diferença. Se eu tivesse entrado com um lote aqui, muito provável que esse prejuízo aqui estaria cobrindo esse lucro aqui. Então, eu estou aqui de olho na operação. Se eu achar que eu devo fechar, eu vou fechar aqui, vou posicionar um stop loss. Já estou olhando aqui para um stop loss aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, em cima dessa resistência, porque eu ainda acredito que, ó, como ele está dentro da região do 61.8, eu acredito que ele pode voltar ainda, retrair e vir pegar o meu take profit. E cara, quanto isso tempo vai levar, se vai levar uma semana, 2 semanas, eu não estou muito preocupado. Eu estou preocupado mesmo com a operação seguir o meu... eu estou preocupado em ter a disciplina de seguir o operacional, né? Então, por exemplo, outra análise que eu fiz aqui, ó, que eu mostro para vocês isso, tá? Análise técnica, ó, pernada de impulsão, tá? Gráfico, qual é o gráfico que eu estou olhando? Diário, tá? Pernada de impulsão, tivemos a pernada de retração, que pegou aonde? No 61.8. O que eu fiz aqui? Posicionei uma compra na região de 61.8 e vou vir buscar o meu alvo aqui, ó, no 38.2, né? Aqui além dessa aula ser de gerenciamento de risco, eu estou reforçando aqui um pouco das análises e mostrando na prática minhas operações para vocês, tá? Então olha só, olha que interessante. Por que eu quero parar no 38.2? Lembra que eu falei que a tendência pode mudar? Ele pode iniciar agora um pivô de baixa, bater aqui e depois voltar e iniciar uma linha de tendência de baixa. Se ele vier pelo menos até aqui, eu saio com o meu lucro, tá? E já posicionei aqui, ó, o meu stop loss também, né? Um pouco abaixo do suporte. Então, o take profit aqui está 2 vezes maior do que o meu stop loss, tá? Talvez confunda, porque eu tenho um monte de risco aqui, tá? Aqui eu já risquei também uma linha de tendência de alta. Então, eu não tô só entrando numa retração de 61.8, como eu também estou confluenciando uma linha de tendência de alta aqui. Então são duas análises de análise técnica clássica que estão se confluenciando nesse operacional, tá? O mercado já está subindo, esse aqui é o SDCAD, vamos ver quanto que está dando de lucro aí. Ó, o SDCAD está dando 63 dólares de lucro também, tá? Ou seja, eu tenho aqui duas operações no positivo e duas operações no negativo, que está me dando aí uma média de 639 dólares de lucro somando todas. Tá bom? Então, gente, sigam o gerenciamento, tá? Com o tempo vocês vão aperfeiçoar, vão poder criar o gerenciamento de vocês, mas de início, faça o que eu tô falando. Segue esse gerenciamento aqui. Eu recomendo começar pelo swing trade,
operar gráfico de 4 horas, gráfico diário, é um pouco mais demorado, mas as suas operações vão ser mais assertivas. Todo dia você pode abrir o gráfico, dar uma olhada nas suas operações, deixar ali o take profit e o stop loss posicionado. Enfim, não venha para o mercado para querer fazer operações todos os dias, 10, 20 operações todos os dias, não. Siga esse gerenciamento que eu garanto para vocês que vocês vão ser consistentes, tá? Esse foi um dos gerenciamentos iniciais que eu descobri no começo que estava me fazendo consistente, que estava me fazendo ganhar uma grana todo mês, mesmo que não fosse muito, eu ganhava alguma coisinha. Isso é muito importante no começo, tá? Não perder, porque como eu falei, 95% perde. Se você fizer parte dos 5%, você já está no lucro, tá? E com o tempo vocês vão aperfeiçoando de acordo com as análises de vocês vão saber quais são as análises melhores que você pode entrar com a mão um pouco mais forte, quais são as análises que você tem que entrar um pouco mais devagar, vai dividir esses lotes aqui na quantidade de operações, enfim, isso que eu quero passar para vocês. O gerenciamento de risco ele é extremamente importante, é um dos pontos mais importantes do mercado, tá bom? E uma coisa muito importante aqui também é que você vai precisar acertar só 50% das suas operações, tá? Não precisa ser muito assertivo não. Por quê? Porque o seu take profit é 2 vezes o stop loss. Então mesmo que você perca 50% das suas operações, ainda assim você vai sair positivo. E a única forma de você tomar um stop mensal é errando 20 operações, tá? 20 operações pegando no stop loss. Então, cara, é bem difícil, principalmente se você vier pro swing, pro day trade, que talvez você nem faça essas 20 operações no mês, tá bom? É muito possível que, por exemplo, 10 operações vai durar aí 1, 2 semanas, depois você entra com mais 10 operações para terminar o mês e termine o mês ainda tem a operação posicionada, beleza? Então, sigam o gerenciamento. Essa é a dica que eu quero dar para vocês nessa aula. Tamo junto e até a próxima.